Mesmo sentados, mas com muita reverência, abra sua Bíblia em Salmos 120. Eu vou ler junto com vocês. Eu sou suspeito para falar desse salmo. Hoje eu citei o salmo vizinho a esse, numa pregação relâmpago aqui hoje, na Santa Ceia. Eu citei, o Salmo 124. Eu preguei no Salmo 124 em 5 minutos, 6 minutos. Mas eu quero que você leia agora o Salmo 123. E também abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 46. São 19 horas e 34 minutos. Vamos até 19h55. Então eu tenho 20 minutos. Que Deus tenha misericórdia de mim nessa hora. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, pois estamos sobremaneira fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos orgulhosos e do desprezo dos soberbos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que uma leitura rápida como essa, pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 123. É muito difícil você apreender, ter a sensibilidade daquilo que está escrito. Seria necessário umas 3, 4, 5 lições para você de repente tentar, A primeira leitura é só uma leitura, diria assim, formal. É só para a gente se situar e se ambientar com o texto. Mas esse texto que nós lemos, ele tem figuras muito fortes, as quais eu não vou poder explorar todas. No versículos 1 e 2, para você ter uma ideia, ele fala 4 vezes a palavra olhar, olhos. Ele fala de como alguém está esperando, numa expectativa, olhando para alguém. Não passa desapercebido aos mais atentos à leitura, que por 2 vezes, no versículo 3, ele fala: tem misericórdia, tem misericórdia. Também é muito evidente a inversão de ordem. Ele começa declarando o louvor dele, e depois ele conta o problema. Ele fala assim: a ti que habitas nos céus. Geralmente a gente conta os problemas e depois a gente faz a declaração de louvor, mas ele inverte essa ordem. Quando eu escrevi isso aqui, eu falei assim: o salmista aqui não está nada bem. Ele não está bem mesmo. E o tema que salta para a gente nesse texto, e eu convido vocês para manter sua Bíblia aberta mesmo, é o desprezo. O tema desse salmo é desprezo. A alma dele está sofrendo pelo desprezo. Ele sofre de abandono. Ele está se sentindo desprezado. Esse é um tema muito atual.
muito forte, muito próprio desse tempo. Nós vivemos e convivemos com uma geração de pessoas que de alguma forma se sentem desprezadas ou abandonadas. Me refiro, por exemplo, a alguns aqui e alguns que me veem, pessoas que devotaram tempo, devotaram vida, projetos, sonhos, e foram sorrateiramente surpreendidas com o abandono e o desprezo conjugal. Alguns de uma maneira tão forte, tão latente, que marcou tão forte. Surpreenderam um cônjuge, por exemplo, num ato de infidelidade, e não conseguem conviver legal com isso. Sentem-se abandonados, sentem-se como desprezados. É difícil levantar de um barco desse. Pessoas que, como eu falei, devotaram uma vida. E não vamos mirar apenas no desprezo daquele, ou no abandono daquele que deixou a casa, porque tem muitas pessoas que estão abandonadas, convivendo no mesmo quarto, no mesmo ambiente. Pessoas que já não se falam mais, pessoas que não conseguem mais compactuar projetos. Mas eu poderia também falar das causas que levam pessoas para irem para esse desprezo conjugal, né? Às vezes o cônjuge não suporta o crescimento do outro, e numa atitude de revanche ou de inveja, atitude opressora, abandona, larga de mão. Ou às vezes, pelas contingências da vida, a gente envelhece, ganhamos uns quilos a mais, né? A beleza já não é tão mais evidente, e aí o cara resolve trocar a abençoada que foi com ele no altar. Diz até uma piadinha, né? Quando chega aos 40, 50, trocou por 2 de 20, ou ao contrário. Muitas pessoas hoje sentem-se desprezadas, abandonadas. Eu poderia falar também do desprezo maternal, paternal, né? Infelizmente hoje a gente vê um grande número de pais desprezando filhos. Uma geração irresponsável que quer viver uma vida irresponsável e que despreza do ventre. Quando sabe que está gestante, já começa a desprezar desde então. E para querer viver a sua vida intensa, na forma como ela deseja viver, ela começa a amaldiçoar já no ventre. E ela não quer largar as baladas, o estilo de vida. E os filhos que são herança do Senhor passam a ser um estorvo para algumas. Eu também conheço homens que tem um que eu não consigo, eu tenho uma resistência muito grande em cumprimentá-lo, e faço apenas por dever de ofício. É o cara que entrou nessa vida, engravidou, desprezou desde então, nunca quis saber o nome da criança. Esse cara não tem o meu respeito. E às vezes que eu sou obrigado pelas situações da vida, a conviver no mesmo ambiente, tenho muita dificuldade em cumprimentá-lo, porque eu sei que ele largou não uma nem duas,
largou mulheres com seus respectivos filhos e nunca teve a coragem de mandar um sustento. Muita gente sofrendo por desprezo, muita gente sendo desprezada, desprezo dos filhos para com os pais. Nós temos aqui grandes profissionais da área de saúde que trabalham em hospitais, e não é novidade para eles quando um ancião entra e não tem ninguém da família para acompanhar, não tem ninguém da família. O cara às vezes investiu a vida toda para cuidar da família, para ajudar a família, e aí na hora que prostra e fica doente, tem briga entre os filhos, porque agora ele virou um peso, ele virou um estorvo, fica largado e abandonado. Tem muita gente sendo desprezada hoje, muita gente sendo largada. No jargão das redes sociais, nós temos o desprezo mais comum, o tal do cancelamento. Se você externa uma posição e ela for diferente do rio que corre para as posições que são as posições queridinhas, eles te cancelam, eles te banem, eles te isolam. Se você não concordar com a agenda gaysista, abortista e qualquer coisa que vá nessa direção aí, e se você se manifestar, você é enxovalhado academicamente. Eu vi muito bem, eu já contei essa história. Um dia eu estava saindo de uma aula e houve um embate muito grande acerca da questão do aborto com uma constitucionalista de renome no Brasil, e eu levantei a voz duramente, e ela falava dos direitos da mulher, e eu levantei a mão e falei: e o direito do feto? Ela emudeceu, virou a cara para mim. Se aquela mulher pudesse me dar aqueles raios daqueles desenhos animados que fulminam, né? Não sei o nome desses novos desenhos, mas tem uns raios fulminantes assim que saem nos olhos. Ela me comeu com os olhos. E aí ela tinha um grupo de alunas que ela catequizava. Ela dava uma matéria para um grupo de alunos, a gente chama isso lá na UNB de PAD, para catequizar. E aí eu virei o alvo preferencial, e elas estudavam também matérias comuns comigo. Eu me lembro perfeitamente que um dia eu fiz um gesto simples, Eline. Nós fomos sair de um ambiente que a gente estava, numa porta. Eu abri a porta e gentilmente elas bateram o pé e falaram: nós não precisamos disso. Falei: beleza, já entendi tudo, já sei o que é que está acontecendo aqui. Aí eu pegava o violão com a Isadora, a gente ia no meio da praça da faculdade de Direito, pegava o violão e a gente começava a cantar louvores lá na faculdade de Direito. E aí quando pensava que não, chegava um, chegava outro, e a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Sabe por quê, gente? Porque a gente pode ser até abandonado pelos nossos pares, a gente pode ser até abandonado por essas questões sociais, pelas pessoas que nos envolvem, mas eu tenho um Deus. Você tem esse Deus? Ele não nos desampara nunca. Ele não nos desampara. Eu me lembro uma vez, a Manu está aí, eu acho que eu vi a Manu aí, estava lá na faculdade, Direito Comercial. Agora eu esqueci o nome do prédio, e uma pessoa estava em depressão. Eu sei que tem um pastor ali do lado.
Pode chamar ela. Eu lembro que a menina saiu da sala em prantos, em depressão, oprimida. Sentou eu e a Manu e nós começamos a orar. E aquela menina foi liberta para a glória de Jesus. Vira para o irmão do outro lado e fala assim: Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Deus não deixa a gente na mão. Eu preciso muito que você entenda que esse tema não é um tema da modernidade. O salmista se sentia assim, abandonado. Se você observar bem, olha só o versículo de número 4. A nossa alma está saturada, estava empanzinada. Ele já não aguentava mais tanto desprezo, o escárnio dos orgulhosos. E esse salmo dá conta de quem faz isso com a gente. Quem nos despreza são sempre aqueles soberbos e orgulhosos. Então eu tenho uma palavra de autoridade. A Bíblia fala que nós, quando resistimos o diabo, ele foge de nós. Nós temos uma autoridade no nome de Jesus para resistir principados e potestades, e eles vão fugir de nós. Mas segura mais para você aprender. Esse mesmo texto que nos dá autoridade para resistir o diabo e ele vai fugir de nós, esse também fala para a gente que Deus resiste aos soberbos. É como se Deus falasse assim: olha, soberbo, você tem uma linha e a sua linha é a minha mão. Eu resisto você. Mas agora, para a igreja lavada, remida no sangue de Jesus, dá glória a Deus e adorar ao Senhor. Ele fala: mas o Senhor dá graça aos humildes. Recebe graça do Senhor para enfrentar esse tipo de desamparo. Recebe graça do Senhor para enfrentar esse tipo de abandono, de desprezo. O Senhor te dá graça. Talvez esse soberbo que se acha alguma coisa, que você tem que conviver, que tem te oprimido, tem nada não. Há uma mão de Deus preparada para resisti-lo. E hoje Deus te traz aqui para falar: a minha graça te basta. Só quem recebe essa graça aí, você pode adorar a Deus aí. Graça, graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Então eu tenho uma palavra de autoridade para você. No dia que você se vê confrontado, no dia que você se vê desprezado, no dia que você se vê num cantinho isolado pelas circunstâncias, pelas vicissitudes dessa vida, em nome de Jesus, Deus está te dando uma graça extraordinária para sair do outro lado. Você vai ser honrado na faculdade, você vai ser honrado lá junto aos seus professores, você vai ser honrado no seu local de serviço. É a graça que vai te fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você subir, mais você vai ser atacado por esses soberbos e orgulhosos, mais desprezado. Mas bem-aventurado quando vocês forem desprezados. E essa palavra não é minha, eu não estou inventando, isso é a palavra de Jesus. Quando desprezarem vocês e falar todo mal contra vocês, sabe por quê? Porque haverá uma presença que você vai perceber e eles não vão perceber. E sabe que presença é essa? É a presença de Jesus. Ele vai te fortalecer nessa jornada, Ele vai te fortalecer nessa caminhada, Ele vai ser com você nessa hora. Aleluia. Pastor, mas que garantia é essa que o Senhor vai estar presente? Que garantia o Senhor me dá? Como eu falei, eu sempre falo, eu ressalto isso. Não tem nada de novo aqui. Na verdade, a gente já devia estar meio que tarimbado. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo você ser desprezado por conta da sua fé.
Não tem nada de novo você ser achincalhado e avacalhado pelaquilo que você professa. Não tem nada de novo eles armarem algum esqueminha para que você não suba, que você não tenha promoção. Não tem nada de novo eles quererem armar alguma coisa para expor você publicamente, para você sentir a pior pessoa do mundo. Não tem nada de novo isso. Não tem nada de novo. Um dia o povo de Israel se sentiu assim também. E eles sentiram-se assim porque deram causa. Eu me refiro ao livro de Isaías. Eu já preguei sobre Isaías capítulo 40 para vocês uma vez, que é um divisor de águas, porque o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, né, protestante, tem 66 capítulos, e no capítulo 40 a gente vê uma virada de chave. O capítulo 40 começa assim: consolai o meu povo, diga para o meu povo que o tempo do castigo, o tempo da opressão já passou. Mas eles estavam tão amargurados, eles se sentiam-se tão desprezados. Quem esteve conosco aqui na quinta-feira retrasada foi ministrado no Salmo 137. O Salmo 137 é o relato de como se sentiam desprezados o povo de Israel. Ele falava assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentávamos, e os nossos adversários falavam assim: cante uma das canções de Sião. E eles falavam assim: a gente não pode cantar, porque um dos efeitos daqueles que se sentem desprezados é que eles perdem a vontade de adorar, eles perdem a vontade de celebrar. Toda vez que a gente se vê assim, a gente meio que abaixa a cabeça, meio que a gente se sente a pior pessoa do mundo, né? Ele falou assim: não dá mais para a gente fazer isso. Eu sempre falo que os salmos é o retrato da alma e da história de quem está escrevendo. Eu imagino que esse salmo foi feito como um extrato de Isaías 49. Porque em Isaías 49, a partir do versículo 13, Deus chega para Israel e fala assim: olha Israel, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Exultai os céus, alegrem-se a terra, os vossos montes, porque o Senhor consolou o seu povo. Por gentileza, coloque para mim o versículo 14. É Deus falando com Israel, Israel se sentindo como alguns de vocês aqui, desprezados, abandonados, largados. Olha o versículo 14 de Isaías 49. Coloque para mim na tela, por gentileza. Se você puder, eu preciso ler com a igreja. Mas Sião diz, o versículo 13 fala: exultai os céus, é Deus falando, alegre-se a terra, vós os montes, entoai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo. Mas como é que eles estão se sentindo? Volta. Isso, versículo 14. Versículo 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou. Quando a gente se vê numa situação como essa, a primeira coisa que a gente pensa é: oh Deus, o que está acontecendo comigo? Não é isso? Então agora eu tenho uma palavra forte para você. Olha a resposta de Deus. Acaso pode uma mulher, e é uma pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? É uma pergunta. Deus está fazendo a pergunta para eles que se sentem desprezados. É possível uma mulher esquecer-se do filho que está amamentando? É possível isso? Alguém consegue entender? Às vezes acontece,
Mas é muito, muito, muito raro. Sim ou não, gente? Sim ou não? Vocês estão comigo? Sim ou não? Deus está perguntando: pode uma mulher esquecer do filho enquanto mama? É raríssimo, mas acontece. Aí ele fala o seguinte: ainda que isto viesse a acontecer, que é muito raro, agora é para a igreja toda adorar. Eu, contudo, o Senhor, eu jamais te abandonei, eu jamais esqueci de você, eu estou com você. Pode uma mãe esquecer do filho enquanto amamenta, mas Deus não se esqueceu de você. Então eu quero que você adore. Você não está desprezado, você não está largado no mundo, você não está abandonado. Deus jamais se esqueceu de você. Dá para dar um glória a Deus aí forte agora? De repente você sentou aqui se sentindo o pior das pessoas, abandonado, largado, desprezado. E Deus me incomodou no meu quarto faz uma semana para escrever esse texto, só para falar para você: eu não me esqueci de você. O teu projeto está na minha mão, eu não me esqueci de você. O teu sonho está na minha agenda, eu não esqueci de você. Quem pode glorificar a Deus? Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço. Recebe essa palavra, recebe essa palavra, recebe. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para ti. Ele tá do teu lado aí. Não sei se você já percebeu aí, essa coisa gostosa que você está sentindo aí. É Ele falando: eu não te abandonei, eu não te abandonei. Alguém te desamparou, alguém te traiu, alguém te machucou, mas eu não te abandonei. Alguém desprezou você, alguém armou para você, mas eu sou o teu Deus. Só quem está sentindo Ele bem pertinho aí agora, só quem está sentindo Ele bem pertinho, reage aí agora, fala assim: oh meu Deus, obrigado. Aleluia. Meu Deus, meu tempo acabou. Meu tempo acabou. Eu preciso concluir falando para você o que isso tem a ver com essa Santa Ceia. Eu podia voltar para o Salmo e falar como é que ele saiu dessa encrenca, né? Mas eu não tenho mais tempo para isso. Mas o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Coloque para mim Mateus capítulo 27, 46. Quando Jesus esteve entre nós, Ele veio fazer uma obra completa. Ele era Deus, Ele não tinha que passar por isso. Ele estava no trono de glória, cara, cercado pelos anjos,
pelos seres viventes, por querubins, serafins, aplaudido na glória. Ele não tinha que passar por isso. Mas Isaías capítulo 53 nos diz o seguinte: ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabia o que era padecer, e como um de quem as pessoas viravam o rosto. Mas ele não desistiu da gente. Alguém podia falar assim: para com isso, cara, você é o Filho de Deus. Quem sabe um ser graduado do céu fala assim: não tem condições, você despejou toda a sua glória. Para com isso. Não, eu vou preparar um lugar, eu vim preparar uma mesa para eles. Eu quero que eles se assentem e tenham comunhão comigo. Eu vim fazer para eles um lugar especial. Oh, façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. É muito amor, né, gente? É muito amor isso. É demais isso. É insuportável esse amor. É muito grande, não dá para caber. E a consagração de que ele viveu esse abandono é que quando ele está lá no madeiro, por volta das entre 14 e 15 horas, ele olha para os lados e ele clama: meu Deus, oh meu Deus, por que o Senhor nos desamparou assim? Por que o Senhor fez isso comigo? Meu Deus, por quê? Deus meu, Deus meu. É porque ele estava assumindo o nosso lugar. Ele estava vivendo o nosso desprezo. Ele estava vivendo o seu abandono. Ele estava vivendo a sua dor. Ele estava vivendo o seu escárnio. Ele estava vivendo a sua solidão. Ele estava vivendo a sua tristeza. Isso foi necessário para que minutos depois ele pudesse falar: está consumado, está feito, a obra foi paga, eles podem se assentar na mesa de novo comigo, está pago. Pode vir. Me ama, Ele me ama, Ele. Toda vez que você pegar isso aqui, você vai lembrar de todas as vezes que você foi ultrajado. E você vai lembrar que Ele pagou o preço. Isso aqui é a chave para a nossa vitória, gente. Um dia nós seremos servidos lá na glória, porque Ele pagou o nosso preço. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus aqui agora? Se tiver, enquanto a igreja está em oração por você, eu quero que você levante a sua mão onde que você está. Alguém vai sentar do seu lado, vai orar com você. Tem alguém? Se você estiver à minha esquerda agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem uma pessoa aqui reconciliando com Jesus aqui. Pessoal do SAMU, senta perto dele aí. Hoje é dia de colo. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Em nome de Jesus, segunda pessoa para Jesus, segunda pessoa para Jesus, segunda pessoa.
Tem mais alguém que quer vir aqui à frente, que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão agora. Igreja, esteja em oração agora. O mundo espiritual agora está em guerra. Porque que o mundo espiritual, a parte dos principados demoníacos, querem é que as pessoas nesse momento sintam-se confusas, e que a dor dela seja tão forte, que ela não consiga se manifestar, e ela vai continuar vivendo o seu desprezo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, tal como esse jovem que agora está recebendo essa oração. Uma pessoa agora também acaba de aceitar Jesus na internet para falar: eu sei que Ele está do meu